eu vou fazer uma breve introdução sobre a morfologia e a fisiologia dos mamíferos. Uma das características exclusivas do mamífero é o seu corpo, que é coberto parcialmente ou totalmente por pelos formados de queratina. Os mamíferos apresentam glândulas mamárias, que é daí que se origina o nome, que significa portador de mamas, e também glândulas sudoríferas ou sudoríparas e sebáceas. O mamífero macho também apresenta essas glândulas mamárias, só que diferente das fêmeas, as mamas do macho elas são atrofiadas, ou seja, não se desenvolvem e não produzem leite. Mesmo que esse animal ele não apresente todas as características dele na forma adulta, ele apresenta essas características normalmente na fase embrionária. Outra característica importante dos mamíferos é a presença do diafragma, que é um músculo que divide a cavidade torácica da abdominal e cuja a contração e o relaxamento bombeia ar para dentro e para fora dos pulmões. Os mamíferos apresentam também uma dentição diferenciada em dentes incisivos, caninos, premolares e molares. Finalmente, sob a pele dos mamíferos há um tecido que é rico em células adiposas, ou panículo adiposo, que atua como isolante térmico, diminuindo a perda de calor pelo corpo e agindo também como reserva de alimento. Eu vou falar um pouco mais sobre o revestimento. A pele com a epiderme e a epiderme queratinizada e a derme, elas possuem pelos. Sobre a derme, concentra-se a gordura que fica mais na parte do tecido adiposo. Bom, que ela é mais espessa nos animais de clima frio e animais mamíferos aquáticos e sem pelo, que no caso é o golfinho e a baleia. Nesse caso, o pelo e a gordura eles servem como isolante térmico para manter a temperatura do corpo deles constante. Bom, em alguns mamíferos, as glândulas sudoríferas elas servem para abaixar a temperatura do corpo. Bom, esse estado ele é estudado em física, né? E é aquele também que explica por que sentimos frio quando saímos molhados do banho. Em alguns animais, as glândulas sudoríferas são poucas. E isso acontece quando eles respiram superficialmente e muito rápido, eles ficam ofegantes no caso. As glândulas sebáceas produzem um que lubrifica, que serve como lubrificante do pelo e da pele, contribuindo para a sua impermeabilização. As glândulas mamárias produzem leite para o seu fluxo. Eu vou falar sobre a nutrição dos animais mamíferos. Bom, primeiro é que existem 3 tipos de animais mamíferos. Bom, primeiro são os carnívoros. Esses animais são aqueles que se alimentam apenas de carne. E os exemplos são os leões e as onças. O segundo grupo são os herbívoros, que se alimentam apenas de plantas. E um exemplo desses animais são os bois, as cabras, os antílopes. E existe o terceiro grupo, que são os onívoros. São aqueles animais que se alimentam tanto de carne como de plantas e ovos. E um exemplo desses animais somos nós, seres humanos, e os insetários. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de dentes. Os carnívoros, eles têm os dentes caninos mais desenvolvidos, pois eles têm que pegar a presa e rasgar a carne. Os animais herbívoros têm os dentes premolares e molares mais desenvolvidos, pois eles têm que mastigar as plantas. E também tem um outro exemplo do castor. Eles têm os dentes incisivos bem desenvolvidos, pois eles têm que roer as árvores para fazer as barragens deles. Bom, eu vou falar agora sobre algumas características incomuns entre os animais mamíferos. Bom, o primeiro é que praticamente todos os animais mamíferos têm o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares, menos os animais mamíferos aquáticos. E
Outra característica é que quase todos os animais eles têm ânus, menos aqueles que têm cloaca, que é uma passagem comum do sistema excretor, urinário e sexual e digestório, como o ornitorrinco e a equidna. Bom, agora eu vou falar sobre a digestão dos animais herbívoros. Não, herbívoros e ruminantes. Bom, a primeira coisa que acontece com o animal ruminante, no alimento dele, é que ele entra e ele vai para a pança. Na pança, o alimento ele é amassado e começa a digestão da celulose. E depois ele vai para o barrete. Nesse órgão existe muita saliva, só que é uma saliva mais concentrada. E nesse órgão é que ocorre uma continuação da digestão da celulose. Assim como as aves e os répteis, os mamíferos também respiram através dos pulmões. Eles, diferente dos anfíbios, a pele deles não tem função respiratória, mas é uma pele impermeável, que faz com que esses animais não sofram com a desidratação. Os mamíferos aquáticos, eles também respiram por pulmões. Por quê? Porque eles são animais que se originam de animais terrestres e propriamente voltarão para o ambiente aquático. O pulmão ele é dividido em sacos chamados de alvéolas pulmonares, que aumentam a superfície relativa de absorção de oxigênio, ou seja, eles aumentam a capacidade do mamífero de absorver oxigênio. O pulmão, ele também tem o auxílio dos músculos. Esses músculos faz com que a superfície torácica faz com que ela aumente e diminua, fazendo o ar entrar e sair dos pulmões. O coração dos mamíferos possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Não há comunicação entre os dois lados, entre o lado esquerdo e o direito. Por quê? Porque o sangue rico em oxigênio, ele não pode se juntar com o sangue rico em gás carbônico, fazendo assim uma circulação dupla e completa, fazendo com que o fornecimento de oxigênio seja suficiente para uma boa formação de energia, para que esses animais eles sejam ativos em qualquer temperatura. O sistema urinário ele é formado por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e uma uretra, que ela se abre do lado externo do corpo. Os rins, eles retiram todas as substâncias tóxicas formadas por atividade celular e todo excesso de água e sais minerais que tem no mamífero, e tudo aquilo se dissolve na água e vira urina para sair pela uretra do corpo do mamífero. O sistema nervoso do animal ele é formado pelo encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a ponte, pela medula espinal e pelos nervos, sendo 12 pares de nervos cranianos. São endotérmicos. A temperatura do corpo é controlada pela oxidação dos alimentos. Então, por exemplo, no sul, quando está muito frio, eles comem pimenta, porque pimenta arde e queima, e isso aumenta a temperatura do corpo. Outro fator é que os mamíferos endotérmicos controlam a circulação de sangue no corpo. Ou seja, quando as arteriolas estão dilatadas, a circulação de sangue pelo corpo é maior. Isso faz com que diminua o calor. E quando elas estão contraídas, a circulação de sangue pelo corpo é menor. Isso faz com que aumente o calor. O metabolismo é controlado pela temperatura. Quando está, por exemplo, abaixo de 27 graus e caindo, o corpo
vai gastar mais energia para que crie, para aumentar o calor. E quando está acima de 35 graus, o corpo vai gastar energia para que diminua o calor. Isso faz com que o metabolismo aumente. Alguns animais, como ursos e hamsters, eles, durante um período da vida, no caso do inverno, eles entram no sono profundo, que isso é chamado de hibernação. Nesse período, os batimentos cardíacos, a temperatura diminui. Então, isso faz com que eles armazenam gordura para que no período que não tem muito alimento, eles se alimentam dessa gordura que foi armazenada durante o período que eles passaram dormindo. Falar sobre a reprodução e o desenvolvimento dos mamíferos. Bom, essa espécie ela é bem conhecida, pois inclui o homem e contém mais de 4.000 espécies diferentes. Os mamíferos, eles são os maiores animais selvagens e domésticos. E a sua fêmea, ela é diferenciada, pois ela possui glândulas mamárias. E o primeiro alimento dos filhotes é o leite materno. E os mamíferos, eles contêm 4 membros e pele coberta de pelos, que são uma das características principais deles. São animais de sangue quente, pois contém isolamento térmico, que é produzido pela pele e tecido gorduroso e uma camada de pele externa morta, principalmente coberta por pelos, como eu já disse. Toda espécie de mamífero contém pelos e as baleias, por exemplo, elas não contêm pelos quando adultas, mas elas, quando nascem, elas desenvolvem pelos. As escamas do pangolim, por exemplo, são pelos diferenciados para a sua espécie. Os mamíferos são vivíparos, ou seja, eles são filhotes que se desenvolvem dentro da mãe, na placenta. E os mamíferos possuem um aparelho circulatório com o coração dividido em 4 câmaras separadas. Os mamíferos apareceram cerca de 220 milhões de anos atrás, logo após os primeiros dinossauros. Bom, gente, então eu vou falar sobre a classificação dos mamíferos. Primeiramente, é preciso saber que os mamíferos são divididos em 3 subclasses, sendo elas a primeira, prototéros, ou monoclemados, a segunda é metateros, ou marsupiais, e a terceira são os eutérios, mas também conhecidos como placentários. A primeira são os prototérios, são a classe que é considerada primórdios, pois eles possuem, além de ser mamíferos, possuem características de aves e répteis, como seu desenvolvimento embrionário ovíparo. O desenvolvimento embrionário dos prototérios é realizado através do ovo, como eu já disse. Esse desenvolvimento acontece 10 dias de incubação dentro da fêmea, quando o embrião vai se desenvolvendo. Depois desses 10 dias de incubação, a mãe procura uma toca para que seu ovo esteja em proteção, que isso é chamado de cuidado parental dessa espécie. Depois de encontrar uma toca para colocar esse ovo, depois de alguns dias ocorre o chamado processo de eclosão, que é quando o ovo se rompe e o filhote tem o primeiro contato com o meio ambiente. O processo de amamentação dessa espécie ocorre através das glândulas mamárias, as glândulas enviam o leite para os poros, que são os pelos, e os filhotes lambem a superfície da pele da fêmea. Bom, o segundo grupo são os metatérios. Os metatérios também são marsupiais, que são um grupo que marsupiais vem da palavra marsúpio, que é aquela bolsa que todo mundo deve conhecer, que o canguru carrega os filhotes. Esse tipo, o processo de desenvolvimento embrionário dessa espécie, eles possuem placenta, porém a sua placenta é rudimentar, o que quer dizer, é constituída apenas pelos sacos betilíneo e a parede do útero. E esse processo de
de formação do embrião é bastante rápido, que varia entre 13 a 35 dias para formar o embrião. Também deve ressaltar que alguns da espécie gambá não possuem esse marsúpio, que é essa bolsa. Então acontece que os filhotes, para se proteger e se locomover, agarram nas dobras das peles das suas mães. O terceiro grupo, o último, e o mais importante, que são também os seres humanos, que tem mais animais hoje em dia, são os placentados, que a palavra já deriva de placenta. Esse grupo possui a placenta mais desenvolvida e duradoura. Um exemplo bem claro é a gestação da mulher. Quando o bebê está se desenvolvendo, a placenta é responsável por proteger esse bebê. Então, por isso que ela é chamada de duradoura e desenvolvida, porque nesse caso, o embrião ele se desenvolve completamente dentro da própria mãe. Então, ele recebe suas características já dentro da mãe. Então, esse processo é completo dentro da mãe. Bom, eu vou falar sobre a evolução dos mamíferos. Eles surgiram num período antes das aves, chamado Triássico, há 220 milhões de anos atrás. Eles são a evolução do grupo de répteis chamado Therapsídeos, que eram um réptil da espécie Mammaliformes, que eles não rastejavam, ou seja, quando eles andavam, eles ficavam acima do solo. Algumas das características deles eles eram pequenos, os primeiros mamíferos eram pequenos, cerca de 10 centímetros e peludos, e seus olhos eram bem grandes, que eram adaptados à noite. Por que disso? Por causa que de noite era o período em que os dinossauros diminuíam suas atividades, e os dinossauros e os répteis também. E esses eram os principais predadores desses mamíferos, e com a diminuição dessas atividades, eles podiam sair para caçar. O seu principal alimento na caça eram os insetos, e eles também eram endotérmicos, ou seja, eles conservavam o calor para poder controlar sua temperatura de noite e de dia. Os chimpanzés, os orangotangos e os gorilas e também os seres humanos foram os primeiros primatas, que surgiram há 50 milhões de anos atrás, que foram 5 milhões de anos depois que os dinossauros foram extintos. Assim, os mamíferos puderam se diversificar e criar outras espécies, reproduzir e se espalhar pelo ambiente.